Maravilha, maravilha de Deus. Eu quero falar sobre o Deus terrível. A Bíblia apresenta Deus não somente como um Deus bondoso, não somente como um Deus misericordioso, um Deus amoroso, um Deus longânimo, mas também, sobretudo, a Bíblia apresenta Deus como um Deus terrível. Deuteronômio capítulo 7, versículo 21, Moisés ele diz ao povo: não se espante diante deles, pois o Senhor teu Deus está no meio de ti, Deus terrível. O Moisés ele chama a atenção do povo de Israel para que não viesse temer, ficar com medo, se espantar diante das nações vizinhas, diante dos amorreus, cananeus, aveus, diante das nações que eles, o povo de Israel, deveriam enfrentar. E em Deuteronômio capítulo 7, verso 21, Moisés ele chama o povo e diz: não vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, o Deus terrível. A Bíblia ela apresenta Deus como um Deus terrível, e as pessoas hoje, a raça humana, ela não está acostumada a ouvir uma mensagem sobre o Deus terrível, sobre o Deus que a Bíblia apresenta como um Deus de amor, um Deus de paz, um Deus misericordioso, um Deus longânimo, mas também a Bíblia apresenta Deus como um Deus terrível. E as pessoas não conhecem ainda a faceta de Deus, a faceta de o Deus terrível. Que esse Deus é o Deus bondoso, compassivo, misericordioso, amoroso, também ele é um Deus terrível. Deuteronômio capítulo 10, verso 17, diz assim: porque o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, Deus poderoso, Deus terrível, que não aceita suborno e nem faz acepção de pessoas. Essa versão da minha Bíblia é a versão João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Essa versão que fala sobre o Deus terrível. Então, Deuteronômio capítulo 7, verso 21 diz: Moisés ele diz ao povo: não vos espanteis diante dele, porque o Senhor teu Deus está no meio de ti, o Deus terrível. E Deuteronômio capítulo 10, verso 17 diz: porque o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, Deus forte, Deus poderoso e Deus terrível, que não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno. Deus ele é um Deus terrível para aquelas pessoas, para as pessoas que não andam de acordo com a vontade dele, para aquelas pessoas que não andam de acordo com a palavra de Deus, com a Bíblia Sagrada. Deus é um Deus terrível para aquelas pessoas que zombam de Deus. Deus é um Deus terrível para aquelas pessoas que fazem chacota de Deus. E Deus ele tem sido, nesses séculos da raça humana, Deus tem sido zombado e menosprezado pelo homem, pela raça humana. São muito as pessoas que têm zombado de Deus, que têm afrontado Deus com as suas práticas, com suas atitudes, com suas vidas, com suas palavras. E essas pessoas um dia vão estar diante desse Deus terrível. Nós precisamos conhecer o Deus da Bíblia, que é um Deus amoroso, um Deus misericordioso, um Deus
bondoso, um Deus que é compassivo, um Deus que é longânimo, mas, sobretudo, é um Deus terrível. É um Deus terrível que o ser humano, a raça humana, cada um irá um dia estar diante deste Deus para prestar conta de seus atos, de suas atitudes, de suas ações, de seus pensamentos, de tudo aquilo que fez nessa terra. Apocalipse capítulo 6, versículo 12 ao 17, o apóstolo João ele tem uma visão, e o apóstolo João ele vê que o sexto selo é aberto. Ele diz que quando o cordeiro abriu o sexto selo, houve um grande terremoto. Isso está em Apocalipse capítulo 6, verso 12. Quando o cordeiro, referido a Jesus Cristo, abriu o sexto selo, ele diz: houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro, e a lua ficou como o sangue. No versículo 13, ele prossegue dizendo que as estrelas caíram dos céus, como a figueira que é balançada por um forte vento, deixa os seus figos caírem. E no versículo 14 ele diz: os céus se enrolaram como um pergaminho, como um livro que se enrola. E ele prossegue dizendo que as ilhas, os montes foram recolhidas, foram removidas dos seus lugares. No versículo 15 ele diz que os ricos, os poderosos, os comandantes, os servos, os escravos, os livres, ou seja, todas as pessoas se esconderam nas cavernas, nas rochas, e disseram para as cavernas e para as rochas: caia sobre nós e escondei-nos da face do rosto daquele que está sentado no trono, se referindo ao Deus terrível, ao Deus verdadeiro, ao Deus amoroso, ao Deus misericordioso. Ele diz: escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da face do Cordeiro. Aí no versículo 17 ele diz, o apóstolo João: porque o grande dia da sua ira é chegado. Ele faz uma pergunta: quem poderá subsistir? Olha que pavor, que cena terrível. Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 12 ao 17, mostra. É uma das últimas cenas antes do fim do mundo. Ele diz: quando o cordeiro abriu o sexto selo, houve-se um grande terremoto. Houve-se um grande terremoto, o sol tornou-se negro, ou seja, se escureceu, a lua tornou-se como sangue. Versículo 12 do Apocalipse capítulo 6, versículo 13, ele diz: e as estrelas caíram dos céus, como uma figueira, quando é balançada pelo vento forte, deixa os seus figos cair. No versículo 14, ele diz que os céus se recolheu como um pergaminho, como um rolo, como um livro que se enrola. E os montes, as ilhas, as montanhas foram removidas do seu lugar. No versículo 15 ele diz que os reis, os comandantes, os poderosos, todos os servos, todos os escravos, todos os livres, correram para as cavernas e para os montes e para as rochas e diz: caia sobre nós. Essas pessoas ficaram apavoradas, ficaram aflitas, angustiadas com o que estava acontecendo. Houve um grande terremoto. Apocalipse capítulo 6, do verso 12 ao 13. O sol tornou-se escuro, negro, como um saco de silício. A lua tornou-se como sangue. Olha que cena terrível. No versículo 13 ele diz que as estrelas caíram dos céus. No versículo 14 diz que o céu se recolheu
como um pergaminho, como um livro que se enrola. E os montes, os penhascos foram removidos do seu lugar. No versículo 15 ele diz que os reis da terra, os poderosos, os comandantes, os ricos, todos os escravos, todos os livres, vendo que tinha que prestar conta diante de Deus, vendo que iria estar diante do Deus terrível, ele diz: caia sobre nós. O versículo 16 de Apocalipse capítulo 6 diz isso: e escondei-nos da face daquele que está sentado no trono, se referindo ao Deus terrível, e nos escondei-nos da face daquele que está sentado no trono e da face do Cordeiro. No versículo 17 diz: porque o grande dia da ira deles é chegado, e quem poderá subsistir diante dele? Então, o Deus terrível, esse Deus vai estar chamando essas pessoas que passaram por essa terra, que fizeram zombaria com ele, que zombaram dele, essas pessoas que não estavam vivendo uma vida de acordo com a palavra de Deus, que não estavam vivendo uma vida de acordo com a vontade de Deus. E essas pessoas que viveram nessa terra, passaram por essa terra, e viveram conforme o seu querer, que viveram conforme a sua vontade, que viveram conforme o seu coração ímpio, que viveram com o seu coração pecaminoso, de acordo com o seu coração pecaminoso, que viveram de acordo com o seu coração maligno, que viveram segundo seus pensamentos terríveis. Essas pessoas vão estar um dia diante do trono deste Deus terrível. Então, o Deus terrível é o Deus que vai se revelar ao fim dessas eras, ao fim dos séculos. Então, vai chegar o fim deste mundo, vai chegar o fim dos séculos da existência deste mundo, e as pessoas um dia vão estar diante deste Deus para prestar conta diante dele. E ainda o apóstolo João, neste livro, no livro de Apocalipse, capítulo 20, o versículo 11, ele diz: eu olhei para o céu e vi um grande trono e aquele que estava sentado nele, de cuja presença fugiu os céus e a terra, e não se achou lugar para eles. Apocalipse capítulo 20, verso 11. No versículo 12 ele prossegue dizendo: vi também os mortos que estavam diante do trono, em pé, os grandes e os pequenos, e abriram-se os livros, e ainda outro livro, e o livro da vida foi aberto, e cada um foi julgado segundo o que estava escrito no livro, segundo as suas obras. No versículo 14 de Apocalipse capítulo 20, o apóstolo João diz: e o mar entregou os mortos que nele havia. Ele prossegue dizendo: a morte e o inferno entregaram também os mortos que nele havia, e um por um foi julgado segundo as suas obras. Um dia todas as pessoas irão ressuscitar e irão estar diante do trono deste Deus terrível, e elas vão serem julgadas por este Deus terrível, e essas pessoas irão ser julgadas conforme as suas obras. O livro da vida vai estar aberto. Apocalipse capítulo 20, versículo 12, 13 e 14 diz que o apóstolo João, ele disse: eu vi um grande trono e aquele que estava sentado sobre ele, o Deus terrível, de cuja presença fugiu os céus e a terra, e vi também os mortos e os mortos que estavam diante do trono, os grandes e os pequenos, os ricos, os pobres, os reis, os presidentes, os cantores, os famosos, todos irão ressuscitar e irão estar diante do trono deste Deus terrível. Ele disse: os livros foram abertos, os livros vão ser abertos, o livro da vida vai ser aberto,
e cada um vai ser julgado segundo o que está escrito no livro. No versículo 14 de Apocalipse capítulo 20 diz: e o mar entregou os mortos que nele havia. A morte, o inferno também entregou os mortos que nele havia para ser julgado um por um. As pessoas que morreram afogadas no mar, o mar vai entregar essas pessoas, o corpo dessas pessoas, vão entregar essas pessoas para serem julgados a Deus. Deus irá, o Deus terrível, irá com a sua própria palavra, irá ordenar as pessoas que morreram afogadas no mar, que se afogaram. O mar vai entregar essas pessoas para Deus para ser julgada. A morte vai entregar essas pessoas a Deus para serem julgadas. O inferno vai entregar essas pessoas a Deus para serem julgadas. Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao versículo 15. Então, o Deus terrível é o Deus que a Bíblia apresenta como um Deus amoroso, como um Deus misericordioso, como um Deus longânimo, como um Deus paciente. Este Deus também é um Deus terrível. Terrível por quê? Porque Ele irá julgar aquelas pessoas que zombaram dele, irá julgar aquelas pessoas que não viveram de acordo com a vontade dele, irá julgar aquelas pessoas que não viveram de acordo com a Bíblia Sagrada. Então, o Deus terrível, Ele existe. Nós não devemos apenas ver o Deus da Bíblia como um Deus amoroso. Ele é amoroso, sim. Nós não devemos ver apenas o Deus da Bíblia como um Deus misericordioso. Ele é misericordioso, sim. Nós não devemos ver o Deus da Bíblia apenas como um Deus compassivo. Ele é compassivo, sim. Mas, sobretudo, também, Ele é um Deus terrível. Terrível por quê? Porque irá julgar cada um que viveu não de acordo com a vontade dele, que viveu não de acordo com a palavra de Deus, que viveu segundo o seu coração mal, segundo o seu coração maligno. Essas pessoas que estão zombando de Deus, que zombam de Deus, que está desafiando a Deus com suas práticas pecaminosas, essas pessoas irão estar diante de Deus. Então, pessoas que vivem no homossexualismo, no lesbianismo, essas pessoas irão se encontrar diante do Deus terrível. Pessoas assassinas, pessoas que estão realmente tirando a vida de outras pessoas por prazer, pessoas que estão tratando outras pessoas de forma desumana, os assassinos, os afeminados, os beberrões, os idólatras, os feiticeiros. Todas essas pessoas um dia irão estar diante deste Deus terrível para prestar conta das suas ações enquanto estiveram vivos aqui na terra. Romanos capítulo 1, versículo 18 diz: e a ira de Deus se manifesta dos céus sobre toda impiedade e perversão do homem, que detém, que suprime a verdade de Deus em mentira. Então a ira de Deus está se manifestando dos céus sobre toda impiedade e perversão dos homens. Então Deus, o Deus terrível, é um Deus que vai julgar toda a perversão e toda a impiedade dos seres humanos. Não brinque, o Deus terrível é um Deus que a Bíblia revela. Deuteronômio capítulo 7, versículo 21. Moisés ele diz sobre esse Deus terrível:
disse para o povo de Israel: não vos espanteis diante dele, porque o Senhor vosso Deus está no meio de vós, o Deus terrível. Deuteronômio capítulo 10, verso 17. O Senhor, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, Ele é poderoso e terrível. Ele não faz acepção de pessoas e nem aceita suborno. Jeremias capítulo 20, versículo 11, Jeremias diz: o Senhor está comigo como um guerreiro terrível. A tradução que fala sobre o Deus terrível é João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Então, essas traduções, revista e corrigida, apresenta sobre o Deus terrível. As outras traduções falam o Deus temível. Então, o Deus terrível é o Deus da Bíblia, é o Deus amoroso, é o Deus misericordioso, mas, sobretudo, Ele é um Deus terrível, que todos os seres humanos irão estar diante de Deus. Apocalipse capítulo 20, verso 11, o apóstolo João diz: vi nos céus um grande trono, e aquele que estava sentado sobre ele, o Deus terrível, de cuja presença fugiu os céus e a terra. Versículo 12 de Apocalipse capítulo 20 diz: vi os mortos, os grandes e pequenos, diante do trono em pé, e os livros foram abertos. Outro livro, o livro da vida. E cada um foram julgados conforme o que estava escrito no livro. Versículo 14 de Apocalipse capítulo 20 diz: o mar entregou os mortos que nele havia. A morte entregou, o inferno entregou os mortos que nele havia, para serem julgados. Que Deus nos conceda cada dia misericórdia, para que nós possamos viver de acordo com a vontade dEle, de acordo com a palavra de Deus. Que nós venhamos viver em temor e tremor diante desse Deus terrível. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.